Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Al Dente. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, a história dos utensílios de cozinha. Você já parou para pensar como as pessoas cozinhavam antigamente? Quais eram os utensílios usados na época? E como eles evoluíram até os modelos que usamos hoje em dia? Vamos descobrir juntos! Para começar, vamos voltar no tempo e falar sobre os utensílios mais antigos que foram usados na cozinha. Na Idade da Pedra, que teve início há cerca de 2,5 milhões de anos e terminou há cerca de 4.000 anos, os utensílios de cozinha eram bastante rudimentares. As pessoas usavam pedras para quebrar cascas, cortar alimentos e até mesmo para cozinhar. As pedras eram aquecidas em fogo e usadas como panelas para cozinhar alimentos. Além disso, os utensílios eram feitos de ossos e madeira. Os ossos eram utilizados para fazer facas e outros utensílios cortantes, enquanto a madeira era usada para fazer tigelas e colheres. Com o passar do tempo, as pessoas foram aprimorando seus utensílios e descobrindo novos materiais para fabricá-los. Já na Idade do Bronze, que ocorreu há cerca de 5.000 anos, houve uma grande evolução na fabricação de utensílios de cozinha. Nessa época foram criados os primeiros utensílios de metal, como panelas, grelhas e espetos. O bronze era o principal material utilizado na fabricação desses utensílios. Com o surgimento dos utensílios de bronze, a cozinha passou a ser mais sofisticada e os alimentos eram preparados de maneira mais elaborada. Além disso, surgiram também os primeiros talheres, que eram feitos de bronze e tinham um formato parecido com o dos talheres modernos. E falando em talheres, você sabia que a colher é o utensílio mais antigo da humanidade? A primeira colher de que se tem registro foi encontrada na Europa e tem cerca de 3.000 anos de idade. Com o passar do tempo, novos materiais foram sendo utilizados na fabricação dos utensílios de cozinha, como o ferro e o cobre. Na Idade Média, por exemplo, o ferro era muito utilizado para fazer panelas, grelhas e espetos. Durante as grandes navegações que ocorreram entre os séculos XV e XVIII, houve uma grande expansão do comércio e do intercâmbio cultural entre os continentes. Com isso, novos materiais e tecnologias foram trazidos para a Europa, incluindo novos materiais para a fabricação de utensílios de cozinha. A porcelana, por exemplo, foi trazida da China e se tornou um dos materiais mais valiosos e cobiçados da época. A porcelana é um material muito resistente e durável, além de ter uma aparência delicada e elegante. Por isso, os nobres europeus logo se encantaram com as peças de porcelana, que eram usadas em banquetes e jantares sofisticados. Com o tempo, a produção de porcelana foi se espalhando pela Europa e outras regiões do mundo, como Japão e Coreia. Além da porcelana, outros materiais como cerâmica e vidro também passaram a ser utilizados na fabricação de utensílios de cozinha. Com o surgimento desses novos materiais, surgiram também novos tipos de utensílios, como as xícaras de chá e café, os pratos de porcelana, os pires, as tigelas e outros. Esses utensílios se tornaram símbolos de status e sofisticação na época, e ainda hoje são muito valorizados por sua beleza e qualidade. Com a Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII, houve uma grande transformação na forma como os utensílios de cozinha eram fabricados. Antes desse período, a produção era artesanal e os utensílios eram fabricados manualmente, o que tornava o processo muito demorado e caro. Com a Revolução Industrial surgiram novas máquinas e tecnologias que permitiram uma produção em massa com rapidez e eficiência. Isso possibilitou que os utensílios de cozinha se tornassem mais acessíveis e baratos, o que fez com que mais pessoas tivessem acesso a eles. Um exemplo disso foi o surgimento dos primeiros modelos de fogões a gás e fornos elétricos, que revolucionaram a forma como as pessoas cozinhavam. Antes disso, o fogão a lenha era o único meio disponível para cozinhar alimentos. Com o surgimento dos novos fogões, a cozinha se tornou mais prática e rápida, permitindo que as pessoas preparassem seus alimentos com mais facilidade e rapidez. Outra inovação que surgiu durante a Revolução Industrial foi a panela de pressão, que possibilitou que os alimentos fossem cozidos em menos tempo e com menos água, preservando assim mais nutrientes e sabor. A panela de pressão é um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para facilitar e melhorar o processo de cozimento de alimentos. Além disso, com o aumento da produção em massa de utensílios de cozinha, surgiram novos materiais, como o alumínio e o aço inoxidável, que são mais resistentes e duráveis que os materiais utilizados anteriormente. Esses materiais permitiram que os utensílios de cozinha se tornassem mais eficientes e duráveis, e ainda hoje são amplamente utilizados na fabricação de utensílios domésticos. Durante a evolução dos utensílios de cozinha, muitos deles acabaram se tornando também objetos de decoração.
Isso aconteceu porque, à medida que as pessoas passaram a valorizar mais a culinária e a alimentação, a cozinha se tornou um ambiente cada vez mais importante dentro da casa. Com isso, muitas pessoas passaram a decorar suas cozinhas com utensílios e acessórios que refletiam sua personalidade e gostos pessoais. Nesse contexto, as panelas de cobre se destacaram como um dos utensílios mais populares para a decoração de cozinhas. As panelas de cobre são lindas e dão um charme especial à cozinha com sua cor brilhante e elegante. No entanto, elas não são tão práticas para cozinhar, já que o cobre é um material que esquenta muito rápido e pode queimar os alimentos. Além disso, o cobre é um material muito reativo, o que significa que ele pode reagir com alimentos ácidos como tomate e limão, liberando substâncias tóxicas. Por essa razão, é recomendado que as panelas de cobre sejam revestidas com outro material, como aço inoxidável, para evitar esse tipo de problema. Apesar disso, muitas pessoas ainda usam as panelas de cobre como objetos de decoração, e elas continuam sendo muito valorizadas por sua beleza e elegância. Mas é importante lembrar que, se você quiser usar uma panela de cobre para cozinhar, é preciso ter cuidado e tomar algumas precauções para evitar queimar os alimentos e para garantir que a panela não libere substâncias tóxicas. Hoje em dia, a variedade de materiais utilizados na fabricação de utensílios de cozinha é muito grande. Temos opções como alumínio, aço inoxidável, cerâmica, silicone e muitos outros. Cada um desses materiais apresenta suas próprias vantagens e desvantagens, e é importante escolher o utensílio certo para cada tipo de preparo. Por exemplo, as panelas de alumínio são leves e aquecem rapidamente, mas podem acabar deixando um sabor metálico nos alimentos. Já as panelas de aço inoxidável são mais duráveis e resistentes, mas podem demorar mais tempo para aquecer. As panelas de cerâmica são ótimas para cozinhar alimentos que requerem uma temperatura uniforme, já que esse material é capaz de distribuir o calor de forma equilibrada. Além disso, elas não liberam substâncias tóxicas durante o cozimento, o que faz delas uma opção mais saudável. Já os utensílios de silicone são ideais para quem busca praticidade e facilidade na cozinha. Eles são leves, flexíveis e fáceis de limpar, além de serem resistentes a altas temperaturas. Cada tipo de material apresenta suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do utensílio certo dependerá do tipo de preparo que você deseja fazer. É importante também lembrar que a qualidade dos utensílios de cozinha pode fazer toda a diferença no resultado final da receita. Por isso é recomendado investir em produtos de boa qualidade e durabilidade. E assim chegamos ao final dessa jornada pela história dos utensílios de cozinha. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre como esses objetos evoluíram ao longo do tempo e como cada material pode ser utilizado para preparar diferentes tipos de receitas. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar o seu like. E para finalizar, quero deixar uma pergunta para vocês nos comentários. Qual é o seu utensílio de cozinha favorito e por quê? Estou ansiosa para saber a resposta de vocês. Até a próxima e bom apetite!